Igreja, o céu vai se abrir. Nós vamos ouvir Jesus Cristo falar. Nós está preparado, vamos chegar. Bem-vindo ao seu novo lar. Segura bem nessa, porque é meu Pai da miséria. Um grande lamento subirá na terra, sobre vivendo em cheio de guerras, bater na porta, mas não vai abrir. Cumprimento a amada igreja, paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. E louvor maravilhoso, né? Agradece de Deus. Nós já ouvimos palavras maravilhosas, né? Aleluia, salve Senhor. Profecia, tudo que é bom, né? E vamos continuar ouvindo mais ainda. Então, nós já entendemos, né? Nós entendemos, nós precisamos entender como Jesus entendia as coisas. E se Jesus estivesse aqui na terra, que forma ele ia agir, que forma ele ia proceder. Verdade, Jesus. É isso que nós temos que começar a imaginar. Porque nós achamos que estamos fazendo como ele quer, e se nós não estivermos fazendo como ele quer? Nós achamos que estamos fazendo como ele quer, mas não estamos. E onde é que nós encontramos na Bíblia o que Jesus fez quando ele esteve aqui, e como ele procedeu quando ele esteve aqui. E é tudo isso que a gente tem que buscar. A igreja é para ensinar essas coisas que vêm da raiz, que vêm dos primeiros discípulos. Aleluia. Aleluia. E nós chegamos a entender que quando Jesus entrou em Jerusalém, sua entrada triunfal ali, e quem que manifestou naquela entrada de Jerusalém, Jesus entrando? Não tinha nenhum rico lá se manifestando, dizendo, lá vem o rei dos reis, não. Quem falava rei eram os pobres, eram as pessoas. Glória a Deus. Oh, alma. Glória a Deus. Porque na verdade, irmão, Glória a Deus. a gente vê hoje a filosofia, tem filosofia bíblica e filosofia
carnais, filosofia humanas. Então a gente tem que saber qual é a filosofia que você está seguindo, qual é a filosofia que nós seguimos. Porque hoje nós estamos vendo o evangelho distorcido e nós aceitamos isso. E Jesus não aceitou isso, e nem aceita isso. E aquilo que Jesus não aceita, eu não devo aceitar, você não deve aceitar. Porque senão nós estamos sim, seguindo o mesmo exemplo dos fariseus, dos saduceus e dos escribas. Querido Deus. E Jesus falou: se você fizer do mesmo jeito que os escribas fizeram, do mesmo jeito que os saduceus fizeram, não tem salvação. Não faça como eles fizeram. Não viva como eles vivem. Não faça a mesma coisa deles. Senão não vai ter solução, né? Glória a Deus. Já que estamos Deus maravilhoso. numa igreja Grande pequena, Jesus, Senhor. ministério pequeno, e estamos aqui pela glória de Deus, porque Deus tem dado força. Mas não porque os homens querem, nem porque as pessoas querem. O que os homens falam mal das igrejas pequenas, das coisas pequenas, a mesma coisa que falou mal de Jesus quando ele chegou. Nenhum foram aplaudir na sua entrada triunfal em Jerusalém, porque não fazia conta nenhuma dele. Ninguém vai aplaudir eu e você que aqui estamos nessa pequena igreja, porque não faz conta dessa igreja. Seu nome é maravilhoso. E nós temos que ter inteligência, que tem gente que vem aqui, aí eu sou do Belém, eu sou do Madureira, como se o Madureira e o Belém fosse alguma coisa. Como se essas igrejas fossem alguma coisa. E não percebe o tamanho do orgulho e da soberba que está no coração dessas pessoas. Né? Pensa em umas pessoas orgulhosas, essas pessoas dessas igrejas. A maioria são orgulhosos. A maioria não fala nem com você na rua. Anda com o nariz empinado, achando que é por causa da ignorância, por causa da filosofia terrena, e não a filosofia que Jesus ensinou e deixou para mim, para você. Né? Então a gente vê muito isso, e é isso aí que temos que aprender, irmão. Tem pessoa que diz que é bom que a igreja se unisse. A igreja não vai se unir, não. É mentira quem correr atrás disso. Não vai se unir, porque Jesus não veio se unir com um falso profeta nem com ninguém. Como é que Jesus veio se unir? Se fosse para se unir, ele não tinha morrido na cruz. Ele tinha se unido com o inimigo. Se fosse para se unir, Jesus não tinha enfrentado a cruz. Ele tinha se entregado. Então vamos se unir todo mundo, vamos fazer o que vocês quiserem. Eu aceito a mentira de vocês, eu aceito o engano de vocês, e vamos fazer assim, vamos viver em harmonia. Que é isso que as pessoas dizem. O evangelho que eles procuram é esse evangelho. E esse evangelho não salva ninguém. O que salva é o evangelho que esmiuça, é o evangelho que traz confronto, é o evangelho que traz guerra, que traz problema na família, traz problema no casamento, traz problema de um lado e do outro, porque Jesus veio a mostrar isso. Ele disse que não veio trazer paz, mas sim a espada, porque é a espada que faz a diferença, é a espada que luta, é a espada que traz essa guerra, mais uma guerra espiritual. E é isso que a gente Luta a favor do bem, né, pastor? luta a favor do bem, é isso aí. Deus maravilhoso. Aleluia. Porque Jesus, Glória a ele é Deus. bem. E ele entregou seus única gota de sangue para salvar eu, para salvar você. Então, o que Jesus não aceita é nós fechar os olhos por o que ele fez. Não podemos fechar os olhos pela grande obra que ele fez para mim e para você. Glória a E Deus. quando é que nós fechamos os olhos? Quando nós não aceitamos viver o que ele quer que eu viva, o que você viva. É isso. Então, ele entrou em Jerusalém e ele foi direto para onde? Ele foi direto lá no templo. Ele não foi em outro lugar a não ser o templo. Quando ele chegou no templo, que ele entrou no templo, que ele viu aquela calçada do templo cheia de animais, cheia de coisas erradas lá, ele foi que ele fez, ele pegou chicotes, expulsou os campistas, expulsou todo mundo e disse: vocês, a casa do meu pai é lugar de oração, é casa de santidade. Vocês transformaram a minha casa num convite de Aleluia, ladrões. Deus. É verdade, meu Deus. Traduzindo para agora, continua do mesmo jeito, mas quem é que se manifesta? Você já viu alguém se manifestar? Ninguém se manifesta. Tem pessoas que dizem: eu que os irmãos sabem, os irmãos fizeram uma feijoada para vender na igreja. Os irmãos sabem, estão vendendo, tem um bazar na igreja. Olha que os irmãos inteligentes. Os irmãos estão vendendo roupa na igreja. Olha que os irmãos inteligentes. É isso que a gente vê, um monte de povo falar isso. Pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Então, nós chegamos num ponto
que as pessoas estudam, mas estão enrolados e não sabem de nada. Estão delirando nos seus próprios pensamentos. Porque se Jesus não aceitou isso, ele continua não aceitando. Jesus não mudou. Quem mudou foi os homens. Isso é filosofia terrena que traz coisa que traz benefício para a liderança da igreja. Por que é que os homens estão andando de aviões para cima e para baixo de jato? Cada ministério tem 2, 3 jatos. Tem uma cidade, em cada cidade do mundo eles têm um apartamento. Seus filhos estudam na melhor escola. Seus filhos estudam na melhor filosofia. Faz os melhores cursos, faz as melhores coisas. E quem é que banca tudo isso? Os crentes que não têm sabedoria nem inteligência. É eles que bancam. Por quê? Aí Jesus está olhando lá cima, ele está irado. Porque quando ele falou no livro de Mateus 15, acautelai que vos ninguém engane. Jesus falou isso com ira. Jesus estava irado de ver um povo ser enganado e aceitar ser enganado. De ver um povo ser enganado, levado para um lado e para o outro, sem ter entendimento. Levado porque alguém está levando ele na ideia, no papo, na conversa de coisa. E por que leva? Porque ele faltou conhecimento. E o que está faltando hoje é conhecimento. Mas ninguém quer conhecimento. As pessoas querem conhecimento de ganhar dinheiro. Querem conhecimento de faculdade, de coisa. Você pode ter 20 faculdades, você pode ter o que você tiver. Se você não tiver Deus, você não tem nada. Sua faculdade não resolve nada. Seu dinheiro, nada resolve nada. Porque resolve você ter a mente de Cristo. Você ter os pensamentos de Cristo. Pensar como Cristo pensou. Porque enquanto eu estiver pensando igual o outro está pensando, igual o fulano está pensando, eu ainda não estou convertido. Eu só vou estar convertido quando eu começar a pensar como Cristo pensou. E o que foi que Cristo pensou? O que ele faria hoje? Ele faria a mesma coisa hoje. Ele expulsava esses falsos profetas da igreja. Ele expulsava esses mentirosos que estão vendendo na igreja do mesmo jeito. Ele expulsava do mesmo jeito que ele fez, ele fazia hoje de novo. E é o que nós temos que fazer. Se você é um pastor, eu sou um povo que está na liderança, nós temos também que não aceitar isso. Porque se nós aceitar isso, nós estamos pregando uma palavra de mentira. Nós estamos pregando uma palavra de falsa. Nós estamos pregando um evangelho que não é verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro veio para confrontar. E confrontar quem? Os que estão errados, para poder se acertar com Deus. Porque quem está errado não pode morar no céu. Quem vai morar no céu é quem está certo. E a palavra de Deus, ela ensina nós a dar certo. Ela ensina nós a viver ela. Ela ensina nós a obedecer ela. Aleluia, meu É Deus. isso que Jesus quer dizer para mim e para você nessa noite, né? Oh, Tem pessoas aleluia, Deus. que saíram desses ministérios. Estou contente hoje, né? O pastor que está com a gente lá, graças a Deus que eu me libertei desse povo. Me libertei dessas mentiras, dessas campanhas. É campanha em cima de campanha. Termina uma campanha, começa outra campanha. Essas campanhas baseadas só em dinheiro, só em levantar fundos. Ele diz que esses fundos é para ajudar a obra de Deus. Ah, nós vamos fazer um fundo para ajudar os pobrezinhos. Mas você vê algum pobre sair da pobreza? Não, quem está sendo ajudado é o cara que já está rico, já está cheio de dinheiro, comprando fazenda e mais fazenda. E as pessoas não conseguem abrir o entendimento e nem os olhos, né? Eu concordo que o pastor tem que trabalhar do seu suor, que a palavra diz isso. Jesus trabalhava, Jesus era carpinteiro, Jesus fazia mesa, não como o que alguns pregadores falam, que ele fazia assim, ó, e aparecia uma mesa. Não, ele fazia trabalhando mesmo de verdade, porque ele não veio fazer mágica não, ele veio fazer um exemplo, ele veio dar exemplo para nós, não foi fazer mágica, né? Então tem os pregadores que pregam dizendo, não, Jesus aparece uma mesa, aparecia. É mentira, Jesus não fez isso não. Jesus fez normal, ele fazia normal, como ele com a mão mesmo, para dar exemplo. Então, Jesus deixou uns exemplos maravilhosos. Agora hoje, as pessoas dizem, Jesus me chamou para trabalhar na obra. Jesus me colocou, graças a Deus, que o Senhor me separou para me viver da obra. Aí ele disse que está vivendo da obra, mas toda hora pedindo dinheiro na igreja, voto para todo lado, vendendo água, vendendo roupa velha, sapato velho, vendendo tudo, e tudo para eles ali. Aí disse que foi Deus que chamou ele. Mas Deus chamou eu para escandalizar o evangelho. Deus me chama para me escandalizar o evangelho. Deus me chama para me envergonhar o nome de Deus. Porque o crente, o cara está esperando tomar R$1 seu, R$1 meu, tomar o que você nem tem ainda para você. Eu estou escandalizando o evangelho. Então a gente está cansado de ver escândalo e mais escândalo. As televisões falam um pouquinho, daqui a pouco passa na televisão o QR Code para depositar dinheiro, o nome de 20, 30 contas, e o cara deposita lá e diz, esse é um homem sábio. Que homem sábio? Ninguém vê ninguém fazendo o que Jesus fez.
No dia de hoje ninguém vê ninguém imitando Jesus. Só estão imitando o diabo. Eles estão imitando Satanás. Toda hora estão imitando Satanás. Toda hora imitando o diabo. Mas Jesus, ninguém vê ninguém imitar. Porque o Jesus derrama é amor. Jesus derrama é bênção na vida das pessoas. Quando o povo estava com fome, Jesus multiplicou pães e peixes e deu para aquele povo comer. Hoje ninguém vê ninguém dar ninguém para ninguém comer. Você já viu alguma igreja oferecendo comida para alguém na televisão? Não, você não vai ver e nem vai ver. Vai ver eles tomando a comida que você tem. Irmão, traga seu chamado para a igreja, irmão. Traga seu arroz, tira da sua. Traga que aqui precisa. É só isso que a gente vê. E é isso que a gente vê. E eu estou falando isso dessa noite para nós abrir nosso entendimento. Para você não cair nessa cilada. Se você é uma igreja que está seguindo esses exemplos, fuja dela. Porque está cheio de pessoas que não tem prazer de vir ouvir a verdade aqui, mas fica falando mal da gente, não tem prazer de ser crente de verdade e fica falando mal da igreja que está seguindo a verdade. A igreja está preocupada em seguir o ensinamento como Jesus ensinou. Então, eu pergunto aos irmãos que aqui estão, nós não estamos felizes vivendo assim, nesse culto maravilhoso? Nós estamos felizes, está faltando alguma coisa para nós? Aleluia. Porque o que o Senhor ofereceu é simples, coisa simples. Ele falou bem claro, ele não deu nenhum exemplo e nenhuma razão para você ficar rico. Lá em Timóteo ele fala que não era para nós se preocupar com dinheiro, com riqueza, porque senão ia entrar a amargura no nosso coração e nosso coração ia ser transladado como uma espada. Mas ele disse, se você tem comida para você comer, roupa para você vestir, esteja com isso contente. Porque o que quer ser rico cai em ciladas nocivas. E é isso que a maioria das igrejas caiu, uma cilada. Uma cilada dirigida pelo diabo. Porque a ganância nunca se acaba. É os gananciosos, é as pessoas avarentas, querendo só dinheiro e mais coisa e mais coisa. Então essa avareza não vai acabar nunca. Então é um povo avarento. Não o povo de Deus, porque o povo de Deus não é um povo avarento. O povo de Deus é um povo amoroso. O povo de Deus é um povo pacificador. É um povo que reparte o pão. É um povo que reparte o que tem. É um povo que ajuda aquele que precisa. Não é um povo que toma, que a pessoa nem tem para somar só para ele. Então é isso. Esse é o evangelho que nós vamos ver no dia de hoje. Mas nós temos que ser inteligentes. Fugir dessas coisas. Como Jesus, ele comprou e ele tentou santificar a igreja. Porque quando ele chegou com aquele chicote, expulsou os cambistas e falou, vocês se transformaram a casa do meu pai no covil de ladrões. Um dos escribas anciões queria impedir Jesus e queria perguntar com que autoridade ele estava fazendo. Eu estou falando com a autoridade de Deus. E ele enquadrou os caras, com qual autoridade se eles não tiveram resposta para responder Jesus. Não sei o que, o cara tudo calado porque estava tudo errado. Então Jesus, quando ele cobra, ele sabe o que está fazendo. Jesus pega o que está errado. E você está errado, você vai ter resposta para responder Jesus? Se nós olhar para cá, ele está falando comigo na palavra, e eu olho para dentro de mim, eu vejo que eu estou errado, eu vou ter que ficar com a boca calada e aceitar, me consertar. Eu tenho que me consertar, porque a palavra de Deus ela é para consertar nós, não para atrapalhar nós, né? Então aqui nós chegamos ao ponto de nós entender que estamos na igreja e nós vamos ver muitas pessoas que ficam batendo no peito. Eu sou uma igreja falando que não, igreja é isso. Não, eu sou de Jesus, eu não sou de igreja nenhuma. Eu não sou de nenhuma igreja não. A igreja, o nome da igreja é mundano, é daqui do mundo. O nome da igreja é organização. É só para organização, não é o nome que vai salvar. Quem vai salvar é nós obedecer os mandamentos de Jesus Cristo. É nós obedecer o mandamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que vai levar nós para o céu. Né? Não é a instituição que vai salvar nós, mas sim o nome de Jesus Cristo. Se nós obedecer Ele, aí sim nós vamos ser obedientes. Dependendo da instituição, pode levar Pode até levar lá do bem, né? Porque se estiver no errado, vai aprender errado. Isso, tem que ser uma instituição que esteja honrando o nome do Senhor. É o caso, nós temos que fazer, honrar o nome e olhar se esse nome está correspondendo à palavra de Deus e o poder de Deus. É isso mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos ler uma passagem aqui no livro de Romanos, que Romano fala muito a respeito do que estamos citando nessa noite. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, fala assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. É isso aqui que nós temos que viver. Glória a Deus. Se nós estamos vivendo isso aqui, não tem quem possa condenar. Eu vou condenar você, porque você está vivendo a palavra de Deus e está andando segundo a palavra de Deus. Então, qual é
a doutrina que o Senhor Jesus Cristo deixou através do apóstolo Paulo nessa palavra. Porque muita gente estava aqui, a igreja estava distorcida, mas Paulo chega aqui e dá um grande ensinamento. Paulo diz: quem está com Cristo Jesus não está condenado, mas está salvo. Agora ele diz: agora quem anda na carne, que não quer obedecer a palavra de Deus, já está condenado. Então aí Paulo começa a dar um ensinamento para essas pessoas. Por quê? Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque quem traz vida e paz nos nossos corações é Jesus de Nazaré. Nenhum homem nessa terra pode dar paz para mim e para você. Porque os homens não têm paz. Os homens não têm paz. Quem tem paz é Jesus. Ele é o príncipe da paz. Ele tem paz porque ele é o príncipe da paz. Então só ele que tem paz, né? Aí no 5 ele fala, no 5, 8 e 5 fala assim: por quê? Os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, e os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então pode se acertar. Então aqui nós estamos vendo o que acontece. Por que as pessoas agem errado? Porque eles estão inclinados para o lado da carne. Tudo que a carne pode fazer, ele faz. E a carne faz o quê? A carne quer luxar, a carne quer coisas boas, a carne quer passear, a carne quer andar de avião, quer andar de jato, a carne quer isso. Então a gente sabe discernir agora quais são as igrejas que estão ligadas em Cristo e as que não estão. Para você ver como é fácil entender a palavra de Deus, mas o que é que as pessoas não entendem? Porque lhe falta conhecimento, e a pessoa não quer buscar o conhecimento, está tudo aqui na palavra de Deus. Quando Jesus chegou lá e tentou corrigir a casa de Deus que estava errado, ele quis dizer, o exemplo não é esse. O exemplo não é esse. O exemplo é santidade. O exemplo é de pureza. O exemplo é de coisas boas. Então, Jesus, quando ele chegou em Jerusalém, que ele chegou no tempo e não aceitou aquilo, aí por que as pessoas não viram o que Jesus fez ali no começo? Ele quis dar um alerta para todos os ministérios do mundo inteiro, como as 7 igrejas da Ásia que receberam as cartas de aviso que aquelas igrejas não estavam corretamente como o Senhor queria e como era necessário estar. O anjo enviou, cada anjo da igreja recebeu uma carta, uma advertência de Deus, dizendo que não estava certa. E da mesma forma, Jesus chegando ali no templo, ele deu um aviso ali para quem tem entendimento, que era um exemplo, que ali era uma igreja que tinha que nascer, uma igreja pura, sem pecado, sem mancha e sem mágoa. Como uma noiva que vai levar para o casamento, ela tem que ser virgem, uma moça virgem, que nunca deitou com homem, e ela tem que ser pura. E do mesmo jeito, a igreja do Senhor também tem que ser pura, sem mágoa e sem ruga, sem problema algum. Porque se a igreja não estiver pura, ela não vai levar o verdadeiro evangelho. Ela vai se perder no meio do caminho. Ela vai acabar com as ovelhas do Senhor. Ele vai transformar a ovelha em bode. Mas a ovelha tem que transformar bode em ovelha. Tem que ser diferente. A ovelha não é para pegar as ovelhas e transformar no bode, mas sim pegar os bodes e transformar nas ovelhas. Porque bode vem bode, mas ele vai se transformar numa ovelha amanhã, porque vai ouvir a palavra de Deus e a palavra de Deus vai transformar. Então Jesus, a capacidade de Jesus é essa, é transformar. Mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. Matar o quê? O conhecimento do homem, o entendimento do ser humano, né? Porque quando você não tem entendimento, você está no meio de uma confusão terrível, está morto, a sua alma está na mão do inimigo, porque você não consegue se libertar da carnalidade, se libertar do orgulho, da soberba, de tudo isso. Por isso que ele diz que os que andam segundo a carne não podem agradar a Deus, mas sim arruma inimizade contra Deus. E tem gente que acha que está agradando a Deus, mas está sendo inimigo de Deus, porque está vivendo na carne. Então, não sei de falar, porque, o que é que fala? Para mim, no 5 é o 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Por quê? No 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Né? Então, ainda diz que quem está na carne não está em paz com Deus. Quem está na carne não tem comunhão com Deus. Está sendo inimigo de Deus.
Oh, Então, maravilhoso. a gente entende como é maravilhoso nós aprender a palavra de Deus. Oh, meu Senhor, E nós fazemos um paralelo agora e descobrimos por que as pessoas não querem andar com você, que é uma santa mulher de Deus, por que as pessoas não querem te aceitar, porque você é uma santa mulher de Deus, santo homem de Deus, porque você é diferente dela. Aleluia. Mas quando você é carnal, todo mundo te aceita. Você vê, Meu Deus. pregador aí, famoso, chamando, o cara ganha dinheiro que tem água, tá, o cara está tudo milionário, rico de tanto ganhar dinheiro. E as pessoas aceitando essas pessoas. Mas tem o que não está aceitando. Jesus não está aceitando, não. Jesus não aceita ninguém manipular a palavra dele, distorcer a palavra dele para enganar as pessoas. Né? Mas o que a gente está vendo nos dias atuais Aleluia, é Deus. que tem mais gente preocupada aceitando ser enganado do que aceitar a verdade. Porque a verdade dói, a verdade pesa, a verdade é difícil de seguir. Fala que o caminho é estreito, o caminho é espaçoso, e larga o caminho que leva a uma perdição, e muitos escolheram esse caminho, e muitos estão nesse caminho, e esse caminho leva multidões, mas para onde? Para o céu, não para o céu. Quem vai subir para o céu é escolher o caminho estreito, o caminho apertado, o caminho da renúncia, o caminho que ninguém fala. É tão lindo essas coisas. Na hora de terminar o culto, você vai aprender nessa noite o que Deus faz, como Deus trabalha, para nós entendermos, para nós não sair desmerecido do que estamos fazendo, do que estamos vivendo nos dias atuais. Porque muitas das vezes você pode olhar para você mesmo e se achar uma pessoa pequena e sem merecimento. E muitas das vezes é isso mesmo. Quando você se acha, o mundo acha que nós somos sem valor, por causa dessas condições filosóficas e condições que a gente não tem igual tem essas outras pessoas que não querem ler o verdadeiro Evangelho. Então é um paralelo muito diferente, e eu vou dizer por que é diferente, porque o Evangelho verdadeiro é diferente do Evangelho que estamos vivendo nos dias de hoje, né? É completamente diferente, né? O povo não se converteu, o povo está só ouvindo a palavra de Deus e entrando no ouvido e saindo no outro. É só enchendo, é a mesma coisa de sacar fumaça. Mesma coisa, não vai levar ninguém a lugar nenhum. É a mesma coisa. Porque o que significa uma convenção? Uma convenção é eu ir daqui para a casa da Adriana e eu voltar de lá para cá com uma manobra 100%, vir para cá. Convenção é você aceitar Jesus, aceitar os seus ensinamentos, a sua disciplina. Porque teve alguns que falam, a disciplina de Jesus é muito fraca, mas morreram esses caras, morreram tudo. Todos que levantaram contra Jesus morreram. Quantos presidentes tem, quantas pessoas Deus já foi? Não se vê algum vivo, mas Jesus, o nome de Jesus está aqui até hoje e vai continuar até o fim, porque ele já pagou e disse que é o nome acima de todos os nomes. Então, e é o nome poderoso? É o nome de Jesus, nem é o nome acima dele. Então, é esse nome que nós temos que honrar, esse nome que nós temos que guardar, porque ele é o nome acima de todos os nomes, né? Aí nós vemos aqui que quando no livro de João 3 e 6, quando Jesus estava debatendo com Nicodemo, olha o que Jesus falou aqui. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, Jesus quis dizer para Nicodemos, que era mestre também, que ele não sabia de nada, porque ele tinha nascido da carne. E por isso que ele não sabia. E é o que acontece entre Deus. Muita gente está nascendo da carne. Não sabe de nada, porque nasceram da carne, estão vivendo a carne, estão vivendo igual Nicodemo. Estão vivendo igual Nicodemo. Eles são mestres, mas mestres de si mesmo. Eles se fizeram doutores de si mesmo, como está escrito na própria palavra, que no final dos tempos ia ter doutores de si mesmo, doutores para cada tipo de pessoas. Porque doutores que falam idiomas maravilhosos e filosofia que agrada o ser humano, os vídeos das pessoas. Cada um ia ter um pregador para si, um pregador que ia lhe apoiar, que ia lhe ajudar e que ia trazer graça e que ia ficar contente de ouvir aquilo, porque aquelas palavras lhe agradavam, porque é isso que as pessoas querem ver, palavra que lhe agrada. Então Jesus falando para Nicodemo, você não entende isso porque você é carnal, Nicodemo, você precisa estar na missão espiritual, você só vai entender a palavra se você se tornar um homem espiritual. Então você tem que nascer, como ele interpretou errado, porque o carnal não vai entender mesmo a escritura, os carnais não vão entender o linguajar do Senhor. Ele diz, como é nascer de novo? Voltar no ventre da mãe? Não, nascer da água do Espírito, nascer espiritual, eu quis dizer, um nascimento espiritual, a qual eu e você tivemos, porque
porque se está dizendo, nasceu de novo um novo homem, ficou velho do homem naquelas águas, e nasceu um homem nascido espiritualmente no caminho de Deus, na graça do Senhor. O homem que entende o linguajar do Senhor, o homem que tem o Espírito de Deus para agir na sua vida e para fazer o que é para ser feito, né? Então isso é nascer de novo, e era esse nascimento que Jesus estava falando para Nicodemo, né? Então vai por aí por diante. A gente vê muitas palavras e a gente vê muitas coisas que Jesus deixou escrito, e Paulo, você vê que nós estamos falando aqui, Jesus é que está falando isso, está claro, e nós chegamos aqui, Paulo está falando porque Paulo imitava Jesus Cristo. Então nós estamos no caminho só, porque eram homens que faziam a vontade do Senhor Jesus Cristo. Jesus está falando para Nicodemo, que Nicodemo não entendia porque era carnal. E Paulo está aqui falando em Romanos 8, que os que são carnais não podem agradar a Deus, porque tem que se converter. Porque os carnais não fazem nada que agradar a Deus. O Nicodemo também não estava entendendo o Evangelho, não estava entendendo sendo mestre de Israel. E aí Jesus falou, eu te admiro, você é mestre, não sabe dessas coisas? Então não sabe mesmo, porque para saber do mundo espiritual, tem que se tornar espiritual. Então, muitas das vezes, a gente não entendemos como Jesus fala, mas a gente vai passar a entender quando a gente come a palavra de Deus e guarda a palavra do Senhor. Porque se torna loucura as coisas de Deus para as pessoas que não têm entendimento profundo da palavra de Deus. Mas quando você tem um bom entendimento da palavra de Deus, se torna mel, se torna coisas maravilhosas e coisas que vai nos trazer mais perto do reino de Deus. Como é que nós aprendemos isso? Na palavra de Deus, no livro 1 Coríntios capítulo 8 e versículo 18 é o que fala para você entender, para nós entender, para nós sair daqui hoje entendendo o que Deus está falando conosco. Aqui, ó, no 1 Coríntios capítulo 1, eles falam assim, ó, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, quando é que o povo vê nós como perecível e vê nós como louco e não aceita a palavra de Deus? Porque eles são carnais, né? Mas para você que é espiritual, lhe é o poder de Deus, a graça do Senhor. Aí ele continua no 19, por quê? Está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Pronto, aqui o Senhor está dizendo que ele é o único que pode aniquilar a sabedoria dos que dizem que são sábios, porque Deus vai aniquilar. Porque as pessoas estão fora da igreja, estão no mundo, ou estão na igreja mudando, não tem nada com Deus, e quer dar lição de moral nas pessoas que realmente servem a Deus de verdade. Quer dar lição de moral em Jesus, quer dar lição de moral no Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. E ele está dizendo aqui que eu iniquilo a sua sabedoria, eu iniquilo a sabedoria do mundo, eu iniquilo o mundo inteiro, porque quem tem valor e quem é viável é a minha palavra e o meu povo, né? Ele continua. Porque está escrito, destruir, no 20 ele fala assim, onde está o sábio, onde está o esquiva, onde está o inquirido deste século, porventura não tornou Deus louca a saber deste mundo? Então, o mundo não existe sabedoria. Então, quando ele inclui o mundo, por que ele está falando no mundo? Porque as igrejas que não se entraram na porta estreita se tornam uma igreja mundana. Igreja igual à igreja católica. Igual à igreja que não tem poder porque está vivendo a carnalidade, está vivendo as mesmas coisas do mundo. Não tem diferença, porque lá também tem idolatria. As pessoas idolatram o pastor manda fazer a sua imagem e põe no jardim da igreja. Os pastores estão fazendo as imagens dos seus líderes e colocando lá, então se tornou uma igreja católica. Mas o povo que se diz cristão e evangélico não consegue interpretar essas coisas, não consegue ver essas coisas. E Jesus olhou lá e disse, cadê a sabedoria do meu povo? Cadê o meu povo? Será que eu tenho gente nessa terra? Será que eu ainda tenho crente nessa terra dizendo que é meu céu? Será que eu tenho céu na terra ainda para defender a minha palavra? Será que eu tenho alguém que possa defender o meu evangelho? Será que tem ainda alguém que possa lutar pela minha palavra? Será que ainda tem alguém que está vendo essas coisas erradas que estão fazendo no mundo com a minha palavra? Será que tem alguém que está vendo tudo isso? Tu é Deus. E é isso que Jesus pergunta nessa noite. Cadê a tua visão espiritual? Cadê a nossa visão espiritual? Nós estamos cegos espiritual? Ou nós estamos vendo e fazendo o que não queremos ver? Ou nós estamos vendo o erro mal do mundo, estamos vendo a maior covardia que está fazendo, o maior engano no mundo, é o evangelho que não aceitando essas coisas e achando que está certo? Não está certo. Vamos se manifestar. Não se preocupe se você vai morrer ou vai viver. Não adianta você viver para ser condenado. Se você quiser morrer, morra pela palavra de Deus, morra na verdade. Que é melhor você morrer pela verdade e ir para o céu do que você tentar fugir do que você tem que fazer
com medo de enfrentar o Satanás, com medo de enfrentar os falsos profetas, de enfrentar os enganadores que nós estamos vendo nesse mundo. Deus que é. Nós temos que ser valentes, porque o Senhor disse que nós temos que ser valentes, porque é a nossa vida que está em jogo, é o nome de Jesus que está em jogo, é o Evangelho que ele colocou na minha e na sua mão. Ele confiou a mim a palavra dele, confiou em você a palavra dele, ele confiou você levar a sua palavra. Aleluia a Deus. Então nós temos que ser entendidos. Senhor. É isso que nós temos que pensar. Deus da nossa vida. Nós temos que pensar como Jesus pensou. Jamais ele aceitaria isso que nós estamos aceitando. Jamais ele aceitaria o que muita gente aceita nos dias de hoje. Não aceita. Ele está dizendo assim, ele está dizendo nessa noite. Cadê os sábios? Quando ele fala dos sábios, dos escribas, fariseus, dos escribas, ele está falando dos doutores. Ele está falando de advogado, está falando de pessoas que é letrada, pessoas que é famosa, pessoas que é cheia de dinheiro. Ele diz que não são muitos chamados. No início foi chamado alguns filhos de rei, algumas pessoas, mulheres importantes que foi chamado para ajudar Jesus. Tem algumas que ajudaram, mas não eram todas. Eram alguns, mas eram de alguns. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Onde está? Ele está dizendo, cadê? Cadê a sabedoria de Deus? Então adianta você ter sabedoria e não querer saber de Deus? Mas você, eu fiz 4 faculdades, mas você não quer nada com Deus, você quer dentro da sua faculdade? Não, eu sou. Não, ele tem vergonha de estar na igreja, vergonha de mostrar Cristo, porque ele acha que o que ele aprendeu vai salvar a vida dele. Como Nicodemo achava que também o que ele sabia, ele era mestre de Israel, achou que tudo aquilo podia levar ele para o céu, mas ele teve que se incomodar e ir até Jesus. Jesus instruiu ele e dali para diante ele sim alcançou o céu, porque ele ajudou, ele entendeu a palavra do Senhor, ele sentiu no seu coração que tinha que ir até Jesus. Então as pessoas, não adianta, hoje está cheio de doutores, está cheio de advogado, está cheio de delegado na delegacia, está cheio de delegado. O delegado tem que deixar o seu posto ali para a igreja buscar o Senhor. O seu juiz tem que deixar o seu gabinete ali e buscar o Senhor Jesus Cristo que quer salvar a sua alma. Cadê o juiz? Cadê os famosos? Cadê os poderosos? Cadê os políticos? Cadê eles que não estão buscando a minha presença? Aleluia a Deus. É isso que o Senhor quer dizer com essa palavra. Cadê os poderosos? Cadê? Aleluia. Aí ele diz. Oh, Deus que é. Aí ele continua dizendo, né? Ele continua dizendo, visto como na sabedoria do nenhum. Sabedoria de Deus, né? Aí no 22 ele fala, porque os judeus querem um sinal, os gregos buscam sabedoria. No 23, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, nós fazemos o contrário do que eles. Por isso que eu digo aos irmãos que o evangelho é o contrário. Quando nós fizemos o contrário, nós somos chamados de loucos, mas para Deus nós somos perfeitos. Para Deus a igreja perfeita é ela que prega a loucura, que traz a salvação à vida dos crentes, porque os crentes é salvo pela loucura da palavra, a loucura de estar louvando, a loucura de buscar o Senhor. Então nós somos loucos para o mundo, mas para Deus nós somos perfeitos. Para Deus. Então não se preocupe, porque você está sendo perfeito para Deus. Né? Aí ele continua. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Continua. Glória a Deus, aleluia. 11, 12. Que quer dizer, né? Isto, que cada um de vós, eu sou Paulo da. Glória a Deus, aleluia. Cada um diz, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apólis. Mas tá bom aqui, já dá para não entender. Nós queremos entender, por quê? Porque aqui mais baixo vai dizer que Deus chamou os fins dessa terra, chamou os que não são, para confundir os que são. Chamou aquele que não é nada para ser importante na palavra de Deus. Porque tem gente que tem muito conhecimento, muita letra e não está buscando o Senhor. Aí chama aquele que não sabe ler, chama aquele que está nas calçadas, jogado lá e amanhã está pregando a palavra de Deus, está ensinando o que aquele deveria fazer. Aí Deus confundiu. Aquele que deveria estar na igreja, cuidando da obra de Deus, ele não quer. Aí Deus levanta aquele que não quer, que não sabe nada, instrui ele e ele se torna melhor do que aquele que acha que é. Aí tem um que é sábio na igreja, tem não sei quantos diplomas, tem não sei quantos, mas não está pregando como ele quer, está enganando o povo. Aí Deus levanta um pequenininho de lá e põe no meio da igreja dele para combater ele, para combater aquele que não é nada, para mostrar para ele que ele não sabe de nada, que ele está delirando, como está falando Isaías, que muitos estão delirando na palavra de Deus e não estão obedecendo a palavra que tem que ser obedecida. Então, vamos lutar
para nós levar essa palavra até o fim, porque Deus conta comigo e com você. Vamos deixar Deus aqui em nossas vidas, fazer muitos milagres, muitas maravilhas, porque tantas coisas Deus quer fazer nos dias atuais, porque Deus, Ele conta com a verdade, e nós temos que ser verdadeiros, nós temos que ser verdadeiros, porque é a verdade que vai levar nós para o céu, não é a mentira, não é o erro, é a verdadeira palavra de Deus que vai nos salvar. Então vamos se apegar de noite com essa palavra, vamos ser fortes, vamos combater o inimigo, combater os falsos profetas, combater o diabo que vem vestido como cordeiro, mas o coração é de ladrão, o coração contaminado, ele vem como ovelha, mas o instinto é de lobo devorador. Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, não deixar nos levar, tirar nós do caminho de Deus para ser enganado como ele enganou já muito, né? Então vamos pedir a Deus sabedoria para nós continuar nessa palavra, continuar buscando essa presença do Senhor enquanto estamos aqui. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, Criador do céu e da terra, nesta noite, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela sua palavra, pelo seu poder, pela sua graça, Pai, que leva nós para nossas casas, nessa noite, seu Santo Espírito, Pai. Meu Deus, venha nos livrar do mal, venha abençoar essa igreja, Senhor, evangélica que você está falando, ele. Pai, nós estamos professando o Teu nome nesse lugar, Senhor. Nós estamos pregando a Tua palavra como ela é, Senhor. Nós não estamos querendo dinheiro, não, Pai. Nós estamos querendo a salvação, Pai. Nós queremos morar no céu, Pai. Nós queremos subir para a glória, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos leve para o Teu lugar que o Senhor preparou, Senhor. Nós queremos fazer parte dessas cidadãos do céu, Pai. Nós estamos aqui de passagem. Somos forasteiros, estamos aqui se preparando para entrar na Tua mansão celestial, Senhor. Prepara esse dia para cada um de nós, Senhor. Prepara essa hora para nós, Senhor. Leva nós, Senhor. Não deixa nós ficar fora dessa bênção, Senhor. Meu Pai, todo o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. E te agradecemos, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Para todos sempre. Amém. O amor de Deus, a comunhão do Pai, o Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós e todos digam amém. A paz do Senhor seja com a amada igreja. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.